Paulo Mendonça nunca imaginou que voltaria à pequena cidade de Águas Claras, no interior de Minas Gerais. 15 anos se passaram desde que saíra de lá, jurando nunca mais pisar naquelas ruas de paralelepípedos. Agora, dirigindo seu carro pela estrada sinuosa que levava à cidade, sentia o peito apertar. O telefonema que receberá na noite anterior mudará tudo. Seu pai está muito doente, Paulo. Ele quer ver você, dissera sua tia Helena com a voz embargada. O céu alaranjado do fim de tarde dava um ar melancólico à paisagem quando Paulo passou pela placa de boas-vindas da cidade. Nada parecia ter mudado. A pracinha central, a igreja de São Sebastião, o velho coreto onde tocava a banda aos domingos. Tudo igual, como se o tempo tivesse parado. Só ele havia mudado. Deixará para trás o rapaz revoltado de 20 anos e retornava como um homem de 35, advogado bem-sucedido em São Paulo. Paulo estacionou em frente à casa amarela de janelas azuis onde crescerá. Por um momento, hesitou. Suas mãos suavam no volante enquanto imagens do passado invadiam sua mente. A última discussão com o pai, os gritos, as acusações, a mala jogada às pressas no porta-malas do ônibus. "Você não é mais meu filho", foram as últimas palavras que ouviu de Antônio Mendonça. E agora estava ali, prestes a enfrentar o homem que jurara esquecer. Foi tia Helena quem abriu a porta. Seus cabelos, antes negros, agora estavam completamente brancos, e seu rosto tinha mais rugas do que Paulo lembrava. "Meu filho", ela disse com lágrimas nos olhos, abraçando-o forte. "Que bom que você veio." A casa cheirava a café fresco e remédios. Paulo seguiu a tia pelo corredor estreito até a sala onde, em uma cama improvisada, estava seu pai. Antônio Mendonça, outrora um homem forte e imponente, agora não passava de uma sombra. Magro, pálido, com tubos de oxigênio no nariz, ele parecia ter envelhecido décadas em apenas 15 anos. "Olha quem veio te ver, Antônio", disse Helena, tocando suavemente o ombro do irmão. O velho abriu os olhos lentamente. Quando seu olhar encontrou o de Paulo, uma lágrima escorreu por sua face enrugada. "Filho", sussurrou com dificuldade. Paulo sentiu um nó na garganta. Todas as palavras que ensaiara durante a viagem sumiram. Aproximou-se cautelosamente da cama, como se temesse quebrar ainda mais aquele homem fragilizado. "Oi, pai", foi tudo o que conseguiu dizer. Tia Helena saiu discretamente, deixando pai e filho a sós. Um silêncio pesado pairou entre eles por alguns minutos, quebrado apenas pelo zumbido do concentrador de oxigênio. "Você está bem?", perguntou finalmente Antônio, com a voz fraca. Paulo assentiu, engolindo em seco. "Estou. Sou advogado agora. Trabalho num escritório grande em São Paulo." Um sorriso fraco desenhou-se no rosto do velho. "Seu avô ficaria orgulhoso. Ele sempre disse que você tinha jeito pra coisa." A menção ao avô, o velho juiz Mendonça, trouxe mais lembranças. Foi ele que inspirara Paulo a seguir o direito, contra a vontade do pai, que queria vê-lo assumindo a pequena mercearia da família. "Por que me chamou, pai?" Paulo foi direto ao ponto. Não tinha vindo de tão longe para conversa fiada. Antônio suspirou profundamente, causando um acesso de tosse que o deixou ofegante. "Porque preciso que você saiba a verdade antes que eu vá embora", respondeu quando se recuperou. "Sobre sua mãe. Sobre o que aconteceu de verdade naquela noite." O coração de Paulo acelerou. A morte da mãe era exatamente o ponto de ruptura entre eles. Rosa Mendonça morrera quando Paulo tinha apenas 13 anos. A versão oficial era que ela sofrera um acidente de carro voltando da casa da irmã em Belo Horizonte. Mas Paulo sempre desconfiou que havia mais nessa história, especialmente pelo comportamento estranho do pai após o funeral. As suspeitas cresceram durante sua adolescência, culminando na briga que o fizera deixar a cidade. "Que verdade?", perguntou Paulo, sentindo a antiga raiva ressurgir. "Tem uma caixa", disse Antônio, apontando com a mão trêmula para o armário do canto. "Lá dentro tem cartas, documentos. Tudo o que você precisa saber está lá." Paulo hesitou, mas foi até o armário e encontrou uma caixa de sapatos velha amarrada com barbante. Quando a pegou,
percebeu que era mais pesada do que parecia. Antes de abrir, continuou o pai, quero que saiba que tudo o que fiz foi tentando proteger você. Eu errei, filho. Errei muito. Mas nunca foi por maldade. Paulo sentou-se novamente, com a caixa no colo. 15 anos de perguntas sem respostas, de noites mal dormidas, de terapia para lidar com a raiva, e agora a resposta estava ali, entre suas mãos. Por que só agora, pai? Por que esperou tanto tempo? Perguntou com a voz embargada. Medo, respondeu simplesmente Antônio. Medo de perder você. E mesmo assim acabei perdendo. Paulo ficou em silêncio, olhando para a caixa. O que quer que estivesse lá dentro mudaria tudo. Sua relação com o pai, suas memórias da mãe, talvez até a forma como via a si mesmo. Tia Helena voltou à sala trazendo uma bandeja com café. Olhou para a caixa no colo de Paulo e então para o irmão na cama. Você contou a ele? Perguntou ela, preocupada. Ainda não, respondeu Antônio. Mas é hora. Se não for agora, nunca mais será. Helena colocou a bandeja sobre a mesa e sentou-se ao lado de Paulo. Seu rosto demonstrava o peso do segredo que carregara por tanto tempo. Nós só queríamos o melhor para você, meu filho, disse ela, tocando o braço do sobrinho. Espero que um dia possa entender isso. Paulo olhou para o pai, para a tia, e finalmente para a caixa em seu colo. Lentamente, desamarrou o barbante. O conteúdo da caixa revelou-se aos poucos. Cartas amareladas pelo tempo, recortes de jornal, uma certidão de nascimento que não era sua, e fotografias que Paulo nunca tinha visto antes. Fotografias de sua mãe, Rosa, com uma menina pequena no colo. Uma menina que não era ele. Quem é essa criança? Perguntou Paulo, mostrando uma das fotos à tia Helena. Um olhar passou entre Helena e Antônio, carregado de anos de silêncio compartilhado. É Mariana, respondeu finalmente Helena. Sua irmã. Paulo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Irmã. Que irmã? Em 22 anos, jamais ouvirá falar de uma irmã. Observou a foto com mais atenção. A menina devia ter uns 3 anos, cabelos escuros como os dele, olhos vivos, sorriso largo. Isso não faz sentido, balbuciou Paulo. Eu não tenho irmã. Tem sim, disse Antônio com voz fraca da cama. Você tem. Tinha. Mariana era 3 anos mais velha que você. Paulo sentiu a raiva crescer como uma onda. E onde ela está? Por que eu nunca soube dela? Por que mentiram para mim a vida toda? As perguntas atropelavam-se, saindo como uma torrente. Leia a carta azul, instruiu o pai, apontando para um envelope de cor. Desbotada no meio das papeladas. Com mãos trêmulas, Paulo abriu o envelope e retirou algumas folhas de papel. A caligrafia era de sua mãe, reconheceu imediatamente. Começou a ler, e à medida que avançava na leitura, seu mundo desmoronava ainda mais. A carta revelava que Rosa tinha vivido uma vida dupla durante anos. Casada com Antônio em Águas Claras, tinha também um relacionamento com um homem em Belo Horizonte, um médico chamado Eduardo Maia. Dessa relação, nascerá Mariana. Durante 4 anos, Rosa dividiu-se entre 2 famílias, 2 casas, 2 vidas. Quando engravidou de Paulo, decidiu terminar com Eduardo, mas continuou visitando Mariana regularmente, levando a menina para passeios, sempre com a desculpa de estar visitando a irmã em Belo Horizonte. O acidente que tirara a vida de Rosa acontecerá quando voltava de uma dessas visitas. E não foram um acidente. Eduardo, desesperado com o afastamento de Rosa e a notícia de que nunca mais poderia ver a filha, provocara o acidente que matou não só Rosa, mas também Mariana, que estava no carro naquela noite. Paulo sentiu-se enjoado. Largou a carta sobre a mesa e correu para o banheiro, onde vomitou violentamente. Quando voltou, viu tia Helena chorando silenciosamente no sofá. Por que esconderam isso de mim? Perguntou, a voz tremendo de emoção. Por que não me contaram sobre minha própria irmã? Antônio tentou sentar-se na cama, ajudado por Helena. Seu rosto estava ainda mais pálido,
marcado pelo esforço. Você tinha só 13 anos, Paulo, explicou ele. Acabará de perder a mãe. Como eu poderia te contar que ela vivia uma mentira? Que havia traído nossa família por anos. Que tinha outra filha que você nunca conheceu. E o pior, que essa menina, sua irmã, também tinha morrido naquele acidente? Paulo balançou a cabeça, incrédulo. E depois? Quando cresci? Quando me tornei adulto? Por que não me contou então? Vergonha, respondeu Helena, enxugando as lágrimas. E medo, Paulo. Seu pai tinha medo que você odiasse mais ainda se soubesse que ele tinha escondido isso de você. E o que aconteceu com esse Eduardo? Perguntou Paulo, pegando novamente a foto de Mariana. Está preso, respondeu Antônio. Foi condenado por homicídio duplo. Pegou 30 anos. Ainda deve estar cumprindo pena. Paulo percorreu os outros documentos na caixa. Encontrou os recortes de jornal sobre o acidente, agora com outro significado. A notícia não mencionava Mariana, dizia apenas que Rosa Mendonça, 39 anos, havia falecido em um acidente na BR-381. Encontrou também o processo criminal, onde Eduardo Maia confessava ter forçado o carro de Rosa para fora da estrada em um acesso de fúria. E por que me chamou agora? Perguntou Paulo ao pai. Por que depois de tanto tempo decidiu me contar tudo isso? Antônio trocou um olhar significativo com Helena antes de responder. Porque Eduardo Maia saiu da prisão há 2 meses. Cumpriu 17 anos e conseguiu liberdade condicional por bom comportamento, disse ele com dificuldade. E ele está procurando por você. Um arrepio percorreu a espinha de Paulo. Procurando por mim? Por quê? Não sabemos ao certo, respondeu Helena. Ele ligou para cá algumas vezes, perguntando por você. Disse que precisava te encontrar, que tinha algo importante para te contar. Sobre o quê? Questionou Paulo, confuso. Sobre Mariana, respondeu Antônio. Ele acha que você deveria saber sobre sua irmã. Que tem esse direito. Paulo riu sem humor ou agora ele se preocupa com direitos? Depois de matar minha mãe e minha irmã. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo som do relógio de parede e da respiração difícil de Antônio. Tem mais uma coisa, disse finalmente Helena, hesitante. Ela pegou um envelope selado que estava separado dos demais documentos. Isso chegou há 1 semana. É de Eduardo Maia. Endereçado a você. Paulo pegou o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Seu nome estava escrito em uma caligrafia elegante. Ficou olhando para ele, sem coragem de abrir. Você não precisa ler isso agora, disse Antônio. Nem nunca, se não quiser. Eu só não queria partir desse mundo com mais esse segredo entre nós. Paulo guardou o envelope no bolso da jaqueta. Precisava de tempo para processar tudo aquilo. Sua cabeça girava com as revelações. Uma irmã que nunca conheceu. Uma mãe que levava uma vida dupla. Um pai que escondera tudo isso dele por anos. E agora um homem, o assassino de sua mãe, queria falar com ele. Preciso de ar, disse Paulo, levantando-se abruptamente. Vou dar uma volta. Filho. Chamou Antônio, estendendo a mão. Paulo parou à porta. Não se preocupe, pai. Eu volto. Só preciso pensar um pouco. A noite estava fresca em Águas Claras. Paulo caminhou sem rumo pelas ruas de paralelepípedos, passando pela igreja, pela praça onde brincava quando criança, pelo antigo cinema que agora era uma loja de eletrodomésticos. Cada esquina trazia memórias, mas agora todas pareciam manchadas pela mentira. Sentou-se em um banco da praça e retirou o envelope do bolso. Com um suspiro profundo, abriu e começou a ler a carta de Eduardo Maia, o homem que destruíra sua família. A carta de Eduardo Maia era curta, mas impactante. Ele pedia desculpas pelo sofrimento causado e explicava que, após anos de reflexão na prisão, sentia que Paulo merecia saber toda a verdade. No final, deixava um número de telefone e um endereço em Belo Horizonte, caso Paulo quisesse conversar pessoalmente.
Por 3 dias, Paulo ficou em Águas Claras, cuidando do pai e digerindo as revelações. Conversava longamente com Antônio, preenchendo as lacunas da história, tentando reconstruir o quebra-cabeça de sua infância. Lentamente, a raiva inicial dava lugar a uma compreensão relutante. Seu pai, com todos os erros, havia tentado protegê-lo à sua maneira. Na manhã do 4º dia, Paulo tomou uma decisão. Precisava enfrentar Eduardo Maia. Precisava olhar nos olhos do homem que matara sua mãe e a irmã que nunca conheceu. Tem certeza disso, filho? Perguntou Antônio quando Paulo lhe comunicou a decisão. Tenho, pai. Preciso fazer isso para seguir em frente. Antônio assentiu em silêncio. Seu estado havia melhorado um pouco nos últimos dias, como se a remoção do peso do segredo tivesse lhe dado novas forças. Eu vou com você, ofereceu-se tia Helena. Não precisa, tia. É algo que devo fazer sozinho. Depois de prometer que voltaria no mesmo dia, Paulo pegou a estrada para Belo Horizonte. A viagem de 2 horas foi feita em completo silêncio, sem rádio, apenas com o ruído do motor e o turbilhão de pensamentos. O que diria Eduardo Maia? Conseguiria controlar sua raiva? E o que exatamente esperava obter desse encontro? O endereço levou Paulo a um bairro de classe média em Belo Horizonte. A casa era simples, bem cuidada, com um pequeno jardim na frente. Parecia um lugar normal para alguém que havia cometido algo tão terrível. Paulo estacionou, respirou fundo e tocou a campainha. Um homem de cerca de 60 anos atendeu à porta. Cabelos grisalhos, óculos de armação fina, olhar cansado. Nada em sua aparência sugeria um assassino. Você deve ser Paulo, disse ele, com voz surpreendentemente suave. Eu sou Eduardo Maia. Paulo assentiu, incapaz de falar. Ver pessoalmente o homem que destruíra sua família era mais difícil do que imaginara. Entre, por favor, convidou Eduardo, dando passagem. A sala era simples, com móveis antigos e muitas fotografias. Paulo percebeu que muitas delas eram de Mariana em diferentes idades, até os 6 anos, quando morreu. Sentiu um aperto no peito ao ver o rosto sorridente da irmã que nunca conhecera. Aceita um café? Perguntou Eduardo. Não vim para socializar, respondeu Paulo, ríspido. Vim para ouvir o que você tem a dizer. A verdade que meu pai escondeu de mim por anos e que você acha que eu devo saber. Eduardo sentou-se, indicando para Paulo fazer o mesmo. Sua mãe era uma mulher extraordinária, começou ele. Nos conhecemos em um congresso de educação. Ela era professora em Águas Claras, eu médico aqui em BH. Foi uma conexão imediata. Paulo cerrou os punhos, contendo a vontade de interromper. Precisava ouvir a história completa. Começamos a nos encontrar regularmente. Ela dizia que o casamento estava acabado, que só permanecia com Antônio por sua causa. Eu acreditei. Quando Rosa engravidou de Mariana, pensei que finalmente ficaríamos juntos, que ela deixaria seu marido. Mas isso nunca aconteceu. Eduardo fez uma pausa, seus olhos fixos em uma foto de Mariana. Rosa levava uma vida dupla. Passava alguns dias aqui comigo e Mariana, depois voltava para Águas Claras. Quando ela engravidou de você, achei que seria o fim do nosso relacionamento. Mas ela continuou nos visitando, menos frequentemente, é verdade, mas ainda assim presente na vida de Mariana. A menina amava a mãe, esperava ansiosamente por suas visitas. Paulo sentia-se estranho ouvindo aquela versão da história. A imagem que tinha de sua mãe, e gentil, amorosa, dedicada, e estava sendo substituída por algo mais complexo, mais humano, mais falho. Naquela noite, continuou Eduardo, a voz embargada, Rosa veio me dizer que estava terminando definitivamente nosso relacionamento. Que estava reconstruindo seu casamento com Antônio, que queria ser uma família completa. Eu enlouqueci. Não podia aceitar perder não só ela, mas também o acesso à minha filha. Quando ela saiu com Mariana no carro e ia deixá-la na casa da irmã, como sempre fazia antes de voltar para Águas Claras, e eu a segui. No trecho da serra, forcei o carro dela para fora da estrada.
Eduardo cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Não era minha intenção matá-las. Eu só queria assustá-la, fazê-la parar, conversar mais uma vez. Mas o carro capotou e elas morreram na hora. Paulo sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. A dor daquelas perdas, mesmo de uma irmã que nunca conhecera, era avassaladora. Por que está me contando isso agora? O que você quer de mim? Perguntou, a voz trêmula. Eduardo levantou-se e foi até uma estante. Voltou com uma caixa pequena, semelhante à que Antônio lhe mostrará. Por que você é o irmão de Mariana? Por que ela gostaria que você soubesse sobre ela, que conhecesse a história dela? E por quê? Eduardo hesitou, como se buscasse coragem para continuar. Porque estou morrendo, Paulo. Câncer terminal. Os médicos me deram alguns meses. Antes de partir, queria ter certeza que você saberia sobre sua irmã. Que alguém além de mim lembraria dela. Paulo ficou em silêncio, absorvendo a informação. Mais uma morte se aproximando, mais um capítulo chegando ao fim. Aqui estão as coisas dela, disse Eduardo, empurrando a caixa em direção a Paulo. Desenhos, brinquedos, fotos. Coisas que uma irmã mais velha poderia querer que seu irmão caçula tivesse. Paulo olhou para a caixa, sem tocá-la. Sua mente estava um turbilhão de emoções contraditórias. Eu não posso perdoar o que você fez, disse finalmente. Você tirou minha mãe de mim. Tirou minha irmã antes mesmo que eu pudesse conhecê-la. Destruiu nossa família. Eu sei, respondeu Eduardo, abaixando a cabeça. Não espero perdão. Só queria que você soubesse a verdade. Paulo levantou-se, pronto para sair, mas algo o deteve. Uma foto na parede chamou sua atenção. Nela, Mariana usava um uniforme escolar, segurando um troféu. Lembrou-se então de algo que seu pai mencionara. Rosa queria que os irmãos se conhecessem quando fossem mais velhos, para entenderem a situação. Ela sabia sobre mim? Perguntou Paulo. Mariana sabia que tinha um irmão? Eduardo sorriu tristemente. Sabia. Rosa mostrava fotos suas para ela. Dizia que um dia os dois brincariam juntos. Mariana até guardava brinquedos especiais para quando meu irmãozinho vier. A revelação atingiu Paulo como um soco. Enquanto ele crescerá na ignorância sobre a existência de Mariana, ela soubera sobre ele, esperara por ele. A injustiça daquilo tudo era insuportável. Sem dizer mais nada, Paulo pegou a caixa e saiu. Dentro do carro, permitiu-se chorar abertamente. Chorou pela mãe que perderá, pela irmã que nunca conhecera, pelo pai que, em meio aos erros, tentará protegê-lo, e até por Eduardo Maia, consumido pela culpa e pelo arrependimento. Quando as lágrimas cessaram, Paulo pegou o celular e ligou para Águas Claras. Foi Helena quem atendeu. Tia, avise o pai que estou indo para casa, disse. Diga a ele que temos muito o que conversar. E diga que eu o amo, apesar de tudo. Paulo deu partida no carro. Era hora de voltar para Águas Claras, para o pai, para a reconciliação que ambos precisavam antes que fosse tarde demais. A viagem de volta a Águas Claras foi diferente da ida. Enquanto Paulo dirigia pela estrada sinuosa, a caixa com as memórias de Mariana no banco do passageiro, sentia-se como se carregasse o peso do mundo nos ombros. O céu escurecia, anunciando chuva, refletindo seu estado de espírito turbulento. Quando chegou à cidade, já era noite. As luzes dos postes iluminavam as ruas molhadas pela garoa que começara a cair. Paulo estacionou em frente à casa amarela e ficou alguns minutos no carro, apenas observando a janela do quarto de seu pai, onde uma luz fraca brilhava. Pegou a caixa de Mariana e caminhou até a porta. Desta vez, foi seu pai quem abriu. Antônio Mendonça estava de pé, apoiado em uma bengala. Parecia frágil, mas havia uma nova energia em seus olhos. Ao ver o filho, abriu um sorriso tímido. Você voltou, disse ele, como se não acreditasse. Prometi que voltaria, respondeu Paulo, entrando na casa. Na sala, tia Helena preparava o jantar. O cheiro de feijão com bacon e arroz encheu as narinas de Paulo.
trazendo memórias de sua infância. Por um momento, sentiu-se novamente um menino, voltando da escola para casa, ansioso pelo almoço que a mãe preparava. Como foi? Perguntou Antônio, sentando-se com dificuldade na poltrona. Paulo colocou a caixa sobre a mesa de centro e sentou-se no sofá. Difícil, respondeu honestamente. Ele me contou tudo. Sobre o relacionamento com a mãe, sobre Mariana, sobre o acidente. Paulo fez uma pausa, organizando os pensamentos. Ele está morrendo, pai. Câncer. Quis me encontrar para me passar as coisas de Mariana, para que alguém além dele lembre dela. Antônio olhou para a caixa com uma expressão complexa de dor, curiosidade, arrependimento. Você quer ver? Perguntou Paulo. O velho assentiu lentamente. Paulo abriu a caixa e começou a retirar seu conteúdo. Havia desenhos infantis, bonecas, livros de histórias, e muitas fotografias. Uma por uma, Paulo e Antônio examinaram as memórias de Mariana, a menina que ambos deveriam ter conhecido, mas que o destino e as escolhas dos adultos haviam afastado deles. Ela se parecia com você, comentou Antônio, segurando uma foto em que Mariana sorria, mostrando dentes de leite faltando. Tem o mesmo sorriso da sua mãe. Helena juntou-se a eles, trazendo café. Seus olhos marejaram ao ver as fotos. Rosa me falava sobre ela, confessou Helena. Quando vinha me visitar em Belo Horizonte, às vezes trazia Mariana. Eu a conheci, Paulo. Sua irmã era uma menina adorável, inteligente, cheia de vida. Paulo olhou para a tia, surpreso. Você a conheceu? Por que nunca me disse nada? Helena baixou os olhos. Prometi a Rosa que guardaria o segredo. E depois que ela morreu, Antônio me fez jurar nunca contar a você. Ela secou uma lágrima. Não foi fácil, meu filho. Carregar esse segredo por tantos anos. A noite avançou com os três compartilhando memórias. Antônio, mais aberto do que Paulo jamais o vira, falou sobre como descobrir a traição de Rosa, como sofrerá em silêncio para não prejudicar o filho, como a raiva e o orgulho o haviam impedido de contar a verdade quando Paulo cresceu. Eu entendia que sua mãe se sentisse presa em águas claras, disse Antônio, olhando pela janela para a cidade silenciosa. Ela sempre quis mais da vida. Sempre sonhou com horizontes maiores. Por isso incentivava tanto você a estudar, a sair daqui. Paulo percebeu que nunca havia realmente conhecido seu pai. O homem rígido e autoritário que lembrava escondia um ser humano complexo, que amara e sofrerá profundamente. Por que brigamos, pai? Perguntou Paulo finalmente. Qual foi o verdadeiro motivo? Antônio suspirou, o rosto marcado pela dor da lembrança. Você tinha acabado de fazer 18 anos. Encontrou aquelas cartas antigas da sua mãe para Eduardo no sótão. Não entendeu o contexto, mas percebeu que ela tinha um relacionamento com outro homem. Veio me confrontar, furioso, dizendo que eu era um covarde por ter perdoado uma traição. Paulo lembrava-se daquele dia com clareza. A descoberta, a confusão, a raiva. Eu não soube como reagir, continuou Antônio. Tive medo que, se contasse a verdade completa, você odiaria sua mãe para sempre. Preferi que odiasse a mim. As lágrimas corriam livremente pelo rosto enrugado de Antônio. A última coisa que queria era que você saísse de casa daquele jeito. Mas quando disse que não era mais meu filho e simplesmente não consegui correr atrás de você. O orgulho sempre foi meu pior defeito. Paulo lembrou-se daquela noite chuvosa, da mala jogada às pressas no ônibus, das palavras duras trocadas. Tantos anos perdidos por causa de segredos, orgulho e medo. Sabe o que é irônico? Disse Paulo, com um sorriso triste. Eu também queria te proteger. Por anos, acreditei que mamãe tinha te traído, e te achava fraco por tê-la perdoado. Sentia vergonha de você. Mas, ao mesmo tempo, não queria que ninguém mais soubesse, para não te magoarem. Antônio riu baixinho, um riso misturado com um soluço. Somos muito parecidos, filho. Teimosos demais para o nosso próprio bem. Helena trouxe o jantar para a sala, e os três comeram juntos, como uma família que lentamente se reconstrói.
A conversa fluiu mais facilmente agora, com as barreiras do silêncio finalmente quebradas. Depois do jantar, Paulo ajudou o pai a ir para o quarto. O velho homem estava cansado, o esforço emocional do dia evidente em sua respiração mais pesada. Fico feliz que tenha voltado, disse Antônio, já deitado. Tenho medo de não ter muito tempo. Paulo sentou-se na beira da cama. Os médicos disseram quanto tempo você tem? Perguntou, segurando a mão frágil do pai. Alguns meses. O coração está fraco demais. Cada dia é um presente. Paulo sentiu um nó na garganta. Tantos anos perdidos, e agora tão pouco tempo para recuperá-los. Vou ficar aqui, decidiu Paulo. Posso trabalhar remotamente. Não vou deixar você sozinho, pai. Os olhos de Antônio brilharam de gratidão e alívio. Obrigado, filho, sussurrou. Obrigado por me dar esta chance. Quando Paulo saiu do quarto, encontrou tia Helena na varanda, olhando para as estrelas que surgiam depois da chuva. Sabe, disse ela, sua mãe costumava dizer que as pessoas são como estrelas. Vemos apenas o brilho distante, nunca sabemos realmente o que há dentro delas. Paulo assentiu, compreendendo a profundidade daquelas palavras. As pessoas que pensava conhecer e sua mãe, seu pai, e até ele próprio, eram muito mais complexas do que jamais imaginara. Vou ficar em Águas Claras, tia, informou. Pelo tempo que o pai precisar. Helena sorriu, seus olhos brilhando de lágrimas contidas. Ele esperou por isso por 15 anos, meu filho. E eu também. Paulo abraçou a tia, sentindo-se finalmente em paz. O passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda estava em suas mãos. Os dias em Águas Claras transformaram-se em semanas, e as semanas em meses. Paulo reorganizou sua vida para permanecer na cidade. Alugou um espaço no andar de cima da antiga papelaria do Sr. Cardoso e o transformou em um pequeno escritório de advocacia. Seus clientes em São Paulo continuavam sendo atendidos remotamente, e aos poucos, os moradores locais começaram a procurá-lo para consultas jurídicas. Todas as manhãs, Paulo tomava café com o pai e a tia. Depois seguia para o escritório, retornando no almoço para estar com Antônio. As tardes geralmente eram passadas com o velho, conversando, assistindo televisão ou simplesmente sentados na varanda, observando a vida tranquila da cidade. À noite, Paulo dedicava-se a uma nova tarefa: organizar as memórias de Mariana. Comprou um álbum grande e foi cuidadosamente dispondo as fotos, os desenhos e as pequenas lembranças que Eduardo lhe entregará. Criou uma linha do tempo da vida breve de sua irmã, desde o nascimento até os 6 anos, quando o destino a levou embora. Foi durante esse processo que Paulo encontrou algo que não havia notado antes. Entre os desenhos infantis, havia um retrato de família feito por Mariana. Nele, 4 figuras de palito, uma mulher de cabelos longos identificada como a mamãe, um homem de jaleco branco como o papai, uma menina sorridente como o eu ou e, para a surpresa de Paulo, um menino pequeno identificado como o meu irmão Paulo. Aquela descoberta o emocionou profundamente. Mariana não apenas sabia sobre sua existência, mas o incluía em sua visão de família. Paulo mostrou o desenho ao pai, que ficou em silêncio por um longo tempo, apenas segurando o papel com mãos trêmulas. Ela queria conhecer você, disse finalmente Antônio. Rosa me contou isso uma vez, quando finalmente descobri sobre Mariana. Ela disse que o maior sonho da menina era ter um irmãozinho para brincar. Em uma tarde chuvosa de domingo, Paulo recebeu uma ligação inesperada. Era Eduardo Maia. Desculpe incomodar, disse ele, a voz visivelmente mais fraca do que da última vez que se encontraram. Mas estou no hospital e não sei quanto tempo ainda tenho. Gostaria de saber se você encontrou algo especial na caixa de Mariana. Um diário, com capa roxa. Paulo lembrava-se do diário. Era um caderno pequeno, cuidadosamente decorado com adesivos e desenhos. Sim, encontrei, respondeu. Você poderia trazê-lo aqui? Há algo que preciso lhe mostrar. Paulo hesitou. A ideia de ver Eduardo novamente não era agradável.
Mas algo na voz do homem e o desespero, a solidão, tocou uma corda de compaixão que não sabia possuir. No dia seguinte, Paulo dirigiu até Belo Horizonte. O Hospital Santa Clara ficava no centro da cidade, um prédio antigo e imponente. Eduardo estava no quarto 304, um espaço privado com vista para um pequeno jardim. O homem que Paulo encontrou mal se assemelhava àquele que conhecera meses antes. Eduardo estava terrivelmente magro, a pele amarelada, os olhos fundos. O câncer estava vencendo a batalha, e rapidamente. Obrigado por vir, disse Eduardo, esforçando-se para sentar-se na cama. E por trazer o diário. Paulo entregou o caderno roxo, sentando-se na cadeira ao lado da cama. O que tem de tão especial nele? Perguntou. Eduardo abriu o diário com cuidado, virando as páginas até chegar a uma específica. Aqui, disse, apontando para uma entrada escrita com a letra irregular de uma criança. Mariana escreveu isso uma semana antes do acidente. Paulo inclinou-se para ler e mamãe disse que vai me levar para conhecer meu irmão Paulo nas férias. Estou muito feliz. Vou mostrar para ele minha coleção de conchinhas e vamos brincar no parque. Mamãe disse que ele é inteligente como eu e que vamos ser grandes amigos. Já sei até que presente vou dar para ele e meu livro favorito de aventuras. Não vejo a hora de abraçar meu irmãozinho. Paulo sentiu o corpo inteiro tremer ao ler aquelas palavras. As lágrimas vieram sem aviso, embaçando sua visão. Rosa havia decidido contar toda a verdade, explicou Eduardo, sua própria voz embargada. Ela finalmente percebeu que não podia continuar vivendo duas vidas separadas. Queria reunir os filhos, formar uma família verdadeira, de alguma forma. Aquela noite, quando veio me ver, ela não estava terminando o relacionamento como eu pensei. Estava me dizendo que precisávamos encontrar uma solução para que você e Mariana pudessem se conhecer, crescer juntos de alguma forma. Eduardo fechou os olhos, o rosto contorcido de dor e física e emocional. Eu não entendi. Achei que ela estava me deixando, levando Mariana para sempre. Foi por isso que a segui, por isso que... Sua voz falhou. Se eu tivesse apenas escutado. Paulo ficou em silêncio, absorvendo aquela nova revelação. Sua mãe havia planejado unir as duas partes de sua vida. Não estava abandonando ninguém, estava tentando consertar tudo. E por um mal-entendido trágico, perderá a vida junto com a filha. Por que está me contando isso agora? Perguntou Paulo finalmente. Eduardo sorriu tristemente. Porque quero que saiba que sua mãe o amava mais do que tudo. Que ela não era perfeita, cometeu erros, sim, mas tentou consertar tudo no final. E por quê? Ele fez uma pausa, buscando forças, porque preciso de seu perdão antes de partir. Não mereço, sei disso, mas preciso pedir mesmo assim. Paulo olhou para o homem frágil na cama. Por anos, havia odiado uma figura abstrata, um monstro sem rosto que tirara sua mãe dele. Mas agora via apenas um homem devastado por seus erros, consumido pela culpa e pelo arrependimento. Não posso dizer que o perdoo completamente, respondeu honestamente. Mas entendo que você também sofreu. Que também perdeu alguém que amava. E que carregou esse peso por todos esses anos. Eduardo assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por suas faces encovadas. Uma coisa eu agradeço, continuou Paulo. Por guardar as memórias de Mariana. Por me permitir conhecer um pouco da minha irmã através delas. Eduardo esticou a mão trêmula, tocando o braço de Paulo. Ela teria sido uma irmã maravilhosa. E você teria sido o melhor irmão que ela poderia desejar. Na viagem de volta a Águas Claras, Paulo sentia-se diferente. Como se um círculo tivesse finalmente se fechado. Eduardo provavelmente não duraria muito mais, e com ele, iria embora a última testemunha viva daquela outra vida, daquela outra família que poderia ter sido. Ao chegar em casa, encontrou o pai dormindo na poltrona da sala, um cobertor leve sobre as pernas. Estava mais magro, mais frágil a cada dia. Os médicos haviam alertado que o tempo era curto, que cada momento deveria ser valorizado. Paulo sentou-se ao lado dele, observando seu rosto sereno no sono.
As revelações dos últimos meses haviam transformado sua visão sobre o pai. O homem rígido e distante de suas lembranças deu lugar a alguém complexo, que sofrerá profundamente, que cometerá erros, mas que, no final, tentará proteger o filho à sua maneira. Antônio abriu os olhos lentamente, sorrindo ao ver o filho. Voltou, murmurou, ainda sonolento. Como foi? Paulo mostrou o diário de Mariana. Mamãe ia nos apresentar, disse, a voz embargada. Ela queria que fossemos uma família, de alguma forma. Antônio assentiu, sem surpresa. Rosa sempre procurou um jeito de consertar as coisas, disse ele, ajeitando-se na poltrona. Era uma de suas qualidades que eu mais admirava. O silêncio que se seguiu foi confortável, de aceitação. Eu lamento que você nunca tenha conhecido sua irmã, disse Antônio finalmente. Vocês teriam se dado bem. Paulo concordou, imaginando como teria sido crescer com Mariana, compartilhar segredos, brigar e fazer as pazes, proteger um ao outro. Mas estou feliz que você tenha voltado para mim, continuou o pai. Que tenhamos tido essa chance de nos reconhecer novamente. Paulo segurou a mão do pai, sentindo sua fragilidade, sua força remanescente. Eu também, pai, respondeu simplesmente. Eu também. O outono chegou a águas claras, pintando as árvores da praça central com tons de vermelho e dourado. Paulo caminhava todas as manhãs até seu escritório, cumprimentando as pessoas pelo nome e algo que jamais imaginara fazer novamente. Em poucos meses, tornará-se parte da comunidade de uma forma que nunca fora antes, mesmo tendo crescido ali. Antônio piorava a cada dia. O coração, já fraco, começou a falhar com mais frequência. As visitas ao hospital da cidade vizinha tornaram-se rotina. Os médicos eram claros e não havia muito mais a ser feito além de garantir seu conforto. Numa tarde particularmente quente de outubro, Paulo encontrou o pai sentado na varanda, olhando fixamente para a rua. O que está vendo, pai? Perguntou, sentando-se ao lado dele. Antônio sorriu, apontando para um grupo de crianças que brincava na calçada em frente. Estava lembrando de quando você tinha essa idade, respondeu. Você adorava aquela brincadeira. Como é mesmo o nome? Polícia e ladrão. Paulo riu, recordando-se dos verões intermináveis de sua infância, das tardes correndo pelas ruas da cidade até o sol se pôr. Sempre quis ser o policial, comentou. Nunca gostava de ser o bandido. Porque você sempre teve um forte senso de justiça, disse Antônio. Mesmo pequeno. É por isso que se tornou um bom advogado. Ficaram em silêncio, observando as crianças brincarem, perdidos cada um em suas próprias lembranças. Tenho um pedido a fazer, disse Antônio de repente. Algo que venho pensando há algum tempo. Paulo virou-se para o pai, atento. Quero visitar o túmulo de Mariana, continuou o velho. Nunca fui. Depois do acidente, não tive coragem. E depois, depois pareceu tarde demais. Paulo sentiu um aperto no peito. Ele mesmo ainda não visitará o cemitério onde a mãe e a irmã estavam enterradas. Tem certeza, pai? É uma viagem longa, e seu estado? Estou morrendo, Paulo, interrompeu Antônio com naturalidade. Não há razão para fingirmos o contrário. Antes de ir, preciso fazer as pazes com todos os meus fantasmas. E Mariana é um deles. No dia seguinte, contrariando as recomendações médicas, Paulo levou o pai para Belo Horizonte. A viagem foi lenta, com várias paradas para que Antônio pudesse descansar. Quando finalmente chegaram ao cemitério Jardim da Paz, o sol já começava a baixar. O túmulo era simples, mas bem cuidado. Uma lápide de mármore branco com os nomes de Rosa e Mariana Mendonça, as datas de nascimento e morte, e a inscrição O Amor Eterno. Paulo surpreendeu-se ao ver flores frescas ali. Eduardo deve vir com frequência, comentou. Antônio ajoelhou-se com dificuldade diante da lápide, tocando os nomes gravados na pedra. Olá, Rosa, disse ele, como se conversasse com a esposa. Demorei para vir, eu sei. Perdoe este velho teimoso. Paulo afastou-se um pouco, dando privacidade ao pai, que agora falava baixinho com a lápide,
palavras que só ele e os mortos poderiam ouvir. Quando Antônio terminou, chamou o filho. Sua vez, disse simplesmente. Paulo aproximou-se, sentindo-se estranho. O que se diz à mãe que não se via há tantos anos? E à irmã que nunca se conheceu? Oi, mãe, começou hesitante. Sinto sua falta todos os dias. As palavras fluíram depois disso, como um rio represado que finalmente encontra um caminho. Paulo falou sobre sua vida, sobre o reencontro com o pai, sobre as descobertas dos últimos meses. E então, dirigiu-se a Mariana. Olá, maninha, disse, a voz embargada. Sinto muito por não termos nos conhecido. Teria sido um irmão melhor do que você poderia imaginar. Teria te protegido de tudo. Quando terminaram, pai e filho sentaram-se em um banco próximo, em silêncio. O cemitério estava quase vazio àquela hora. Uma brisa suave agitava as folhas das árvores. Sabia que sua mãe e eu nos conhecemos nesta cidade, disse Antônio de repente. Eu era um jovem mecânico, ela estudante de magistério. Nos apaixonamos à primeira vista. Paulo sorriu, surpreso. O pai raramente falava sobre o passado com Rosa. Fomos felizes por muitos anos, continuou Antônio. Não culpo Rosa pelo que aconteceu depois. Águas Claras ficou pequena para ela. Eu não consegui enxergar isso a tempo. Você a amava, afirmou Paulo. Até o último dia, confirmou Antônio. Mesmo sabendo da traição, mesmo depois de tudo, nunca deixei de amá-la. Acho que por isso não consegui falar sobre isso com você por tantos anos. Doía demais. Na manhã seguinte, antes de voltarem para Águas Claras, Paulo teve uma ideia. Levou o pai até o endereço que Eduardo lhe dera meses antes, a casa onde Mariana crescerá. Estava à venda agora, com um cartaz na frente. O que estamos fazendo aqui? Perguntou Antônio, confuso. Quero que você veja onde sua neta viveu, respondeu Paulo. Para completar a história. Eles ficaram no carro, observando a casa simples com seu pequeno jardim. Paulo apontou para a janela do segundo andar. Aquele era o quarto dela. Cheio de livros e brinquedos. Ela adorava desenhar, assim como você. Antônio olhou longamente para a casa, como se tentasse gravar cada detalhe em sua memória. Obrigado, filho, disse finalmente. Por me trazer aqui. Por me ajudar a conhecê-la, mesmo que tarde demais. A viagem de volta foi tranquila. Antônio dormiu a maior parte do caminho, acordando apenas quando já estavam próximos a Águas Claras. Estou pensando em algo, disse Paulo, quebrando o silêncio. O que acha de abrirmos uma fundação com o nome de Mariana? Algo para ajudar crianças daqui, da região. Antônio olhou para o filho com surpresa, depois sorriu. Seria perfeito, respondeu. Um jeito de manter viva a memória dela. 2 semanas depois daquela viagem, numa madrugada de céu estrelado, Antônio Mendonça partiu tranquilamente em seu sono. Paulo estava ao seu lado, segurando sua mão, como fizera todas as noites nas últimas semanas. O funeral reuniu quase toda a cidade. Antônio, apesar de reservado, era uma figura querida em Águas Claras. O velho mecânico que consertava carros a preços justos, que ajudava quem precisava sem alarde, que criará sozinho um filho depois da morte da esposa. Após a cerimônia, quando todos já haviam partido, Paulo permaneceu ao lado do túmulo recém-fechado. Descanse em paz, pai, disse baixinho. Dê um abraço na mãe e na Mariana por mim. Uma semana depois, Paulo recebeu um telefonema do hospital em Belo Horizonte. Eduardo Maia havia falecido durante a noite. Não tinha outros parentes, e havia deixado instruções para que Paulo fosse notificado. Ele deixou algo para o senhor, informou a enfermeira. Uma carta e alguns documentos. Paulo dirigiu até o hospital naquela mesma tarde. A carta de Eduardo era breve, agradecendo por Paulo ter lhe dado a chance de explicar-se, de compartilhar as memórias de Mariana. Os documentos eram mais surpreendentes. Eduardo havia deixado sua casa para Paulo, junto com um seguro de vida considerável, com a única condição de que o dinheiro fosse usado para manter viva a memória de Mariana.
Naquela noite, sentado na varanda da casa amarela que agora era só sua, Paulo tomou uma decisão. Venderia seu apartamento em São Paulo e usaria o dinheiro, junto com o deixado por Eduardo, para criar a Fundação Mariana Mendonça. Compraria a antiga escola primária desativada no centro de Águas Claras e a transformaria em um centro cultural para crianças da região. 3 meses depois, a pequena cidade assistiu à inauguração da fundação. No jardim da entrada, Paulo plantou um ipê amarelo, já a árvore preferida de sua mãe. Ao lado, colocou uma placa com os nomes de Rosa, Mariana e Antônio Mendonça. Na cerimônia de abertura, com todos os moradores presentes, Paulo fez um breve discurso. Esta fundação nasce de uma história de perdas, mas também de reencontros. De segredos, mas também de verdades. Minha irmã Mariana, que nunca conheci, sonhava em ser professora como nossa mãe. Meu pai, que reencontrei no fim de sua vida, sonhava em ver esta cidade prosperar. Aqui, esses sonhos se encontram e ganham vida através das crianças que ocuparão este espaço. Semanas depois, Paulo caminhava pela praça da cidade quando encontrou Dona Cícera, antiga vizinha que conhecia sua família desde sempre. Sabe, Paulo, disse a senhora idosa, seu pai ficaria orgulhoso. Antônio sempre foi um homem de poucas palavras, mas via-se nos olhos dele o quanto te amava. Ele esperou por anos que você voltasse. Paulo sorriu, olhando ao redor para a pequena cidade que, contra todas as expectativas, tornará-se novamente seu lar. Eu também esperei, Dona Cícera respondeu. Só não sabia disso. Ao final daquele dia, Paulo subiu até o alto do morro que dominava Águas Claras. De lá, podia ver toda a cidade, as luzes começando a se acender com o cair da noite. Pensou em todos os caminhos que a vida poderia ter tomado, e se sua mãe não tivesse morrido, se tivesse conhecido Mariana, se não tivesse brigado com o pai. Mas então percebeu que lamentar os caminhos não tomados era desperdiçar o caminho que tinha diante de si agora. Um caminho construído com dor, perdas e revelações dolorosas, mas também com perdão, compreensão e, finalmente, paz. O celular tocou em seu bolso. Era Helena, avisando que o jantar estava pronto. Paulo sorriu. Sua nova vida, ou talvez sua vida verdadeira, o esperava lá embaixo, nas ruas de paralelepípedos de Águas Claras, na casa amarela de janelas azuis, nos rostos das crianças que enchiam a Fundação Mariana Mendonça todas as tardes. Estou indo para casa, respondeu ele, começando a descer o morro enquanto as primeiras estrelas surgiam no céu.